Quando a Juliana descobriu que estava grávida, ela entrou em pânico. O principal problema era que os pais dela não faziam a menor ideia de que a filha tinha um romance com um homem. A Ju tinha só 23 anos. Era uma garota jovem e ingênua, que acreditava em contos de fadas sobre o amor. Esses contos de fadas entraram na cabeça dela por causa dos romances que ela devorava todas as noites, depois de voltar da faculdade. Em cada livro que lia, o herói era um homem maravilhoso que amava sua mulher, igualmente maravilhosa, e estava disposto a fazer de tudo para que ela fosse feliz. Foi aí que a Juliana começou a acreditar que existia um sentimento assim, sabe? Inquestionável, real, que não precisava de prova nenhuma. Quando ela fez 20 anos, conheceu um homem. Ele não era mais tão jovem, mas era bem interessante. Ele a fez acreditar que estava apaixonado de verdade. Para Juliana, aquele homem se tornou o herói do seu próprio romance. Eles se conheceram na faculdade onde a Juliana estudava. Ele foi lá para dar uma palestra. Naquele dia, as ideias do Dr. Ricardo Almeida pareceram tão grandiosas para Juliana, tão certas e lógicas, que ela ficou completamente vidrada. Depois que a palestra acabou, foi ela quem fez mais perguntas. A Juliana cursava ciências políticas, e não foi porque os pais obrigaram não, foi porque ela realmente se interessava pelo assunto. Isso veio do avô dela, que era fascinado pela situação do país e, às vezes, soltava umas ideias bem interessantes. O avô dela passou a vida toda trabalhando numa metalúrgica, mas acompanhava com muita atenção cada discurso do presidente, dos políticos, dos partidos e qualquer mudança política no país. Foi por causa dele que a Juliana decidiu que sua futura profissão seria nessa área. A palestra do Dr. Ricardo, que na época era o prefeito da cidade, foi um evento e tanto para ela. Primeiro, porque ela pôde ver o prefeito ao vivo, e segundo, para ouvir a opinião dele sobre o futuro do país e do mundo. O discurso do prefeito prendeu tanto a atenção da Juliana que ela não piscou durante as 2 horas que ele falou. Enquanto isso, os outros estudantes bocejavam de tédio na sala. Claro que o próprio Dr. Ricardo não podia deixar de notar aquela estudante tão fascinada pelo seu discurso. Ele percebeu que ela estava encantada não só com as palavras dele, mas com ele mesmo. Pelo menos foi o que pareceu para ele naquele primeiro encontro. Depois da palestra, o Dr. Ricardo foi até a Juliana. Ele estendeu a mão e se apresentou, todo educado. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Almeida, e eu sou o prefeito desta cidade. Mas, pelo que vi, você já sabe quem eu sou. A Juliana ficou vermelha na hora. Ela apertou a mão que o prefeito estendeu e baixou os olhos, tímida. Sim, claro que eu sei quem o senhor é. Já ouvi falar muito sobre o senhor. Eu gosto muito da sua forma de administrar a cidade. E adorei como o senhor falou sobre a situação no país e no mundo. Você gosta de política? O Ricardo deu um sorrisinho de canto. Na minha opinião, é um assunto muito chato para uma garota tão jovem e bonita. Mas a Juliana não concordou com isso. Então, eles começaram uma pequena discussão que terminou com o próprio prefeito da cidade a convidando para sair. Julianinha, você me pareceu uma moça muito inteligente e sensata. Que tal a gente continuar essa conversa num lugar mais? Ai, tranquilo, mas por favor, não comente com ninguém sobre o meu convite. Digamos que um jantar. A Juliana balançou a cabeça, entendendo. Ela sabia perfeitamente que o prefeito, um homem casado e com uma reputação a zelar na cidade, não podia simplesmente ser visto por aí com uma estudante jovem. Mesmo que ela estudasse algo relacionado ao trabalho dele, ela não contou nada para os pais. Aquele encontro mudou completamente a vida dela. A conversa com o Ricardo a envolvia cada vez mais. Ela gostava do jeito que ele pensava, concordava com as visões dele. E a Ju podia compartilhar com ele coisas que não conseguia compartilhar com nenhum amigo ou parente. Tirando o avô, que já estava bem velhinho, ninguém no círculo dela se interessava por aquele assunto. Então conhecer o Ricardo foi um verdadeiro alívio, uma chance de se desenvolver numa área que ela amava. Naquela noite, eles só conversaram. Depois o Ricardo, no carro oficial dele, a levou até em casa. O que eu digo pros meus pais sobre onde eu tava? Perguntou a Juliana, percebendo que já era tarde. O Ricardo pegou a mão dela e apertou. A moça sentiu o calor da palma dele e, de repente,
sentiu uma onda de ternura por aquele homem. A Juliana nunca tinha sentido um carinho assim por ninguém, nem uma conexão de alma tão forte como sentia com aquele homem. Não tão jovem, mas tão interessante. Anjinho, diga aos seus pais que você estava batendo papo com as amigas. Toda garota precisa aprender a mentir um pouquinho pros pais, para eles não desconfiarem que você teve um encontro secreto com um rapaz. A gente teve um encontro secreto. A Juliana levantou as sobrancelhas, surpresa, fazendo o Ricardo sorrir de novo. Ela ficou quieta sobre a parte do rapaz. Não teve coragem de lembrar um homem tão importante da idade dele. Pode-se dizer que sim. Imagine que tivemos um encontro de verdade. E que, por causa dele, eu gostaria de te convidar para um segundo. Com sua voz aveludada e calma, o Ricardo literalmente hipnotizou a Juliana. Por um momento, ela se sentiu uma garota especial. O próprio prefeito da cidade queria um segundo encontro com ela. Mas em casa, ninguém perguntou para Juliana por que ela chegou tão tarde. A chegada dela foi só o empurrão que eles precisavam para finalmente irem descansar. Os pais da moça trabalhavam numa fábrica de tecidos e roupas. Essa fábrica era uma das principais empresas da cidadezinha deles, então trabalhar lá era uma grande responsabilidade. O desejo da Juliana de seguir carreira na política foi bem recebido pelos pais, que não entendiam nada da área. Isso aconteceu simplesmente porque nem a mãe nem o pai sabiam do que se tratava, mas viam o interesse claro da filha por uma área não muito feminina e não se opuseram à escolha dela. Quem mais se alegrava por ela era o avô, que adorava programas políticos e via um grande futuro para quem se aproximasse da política. Acredite em mim, ele dizia para a neta, o poder é um jogo de xadrez que pouca gente entende. Se você aprender os macetes, vai poder não só mexer as peças certas, na cidade e no país, mas também saber de coisas que os outros só podem imaginar. A Juliana entendia o que o avô queria dizer. Era lá em cima que o destino das pessoas comuns era decidido. Estando perto do poder, era possível prever os acontecimentos e, na hora certa, mudar o seu destino e o destino dos seus entes queridos. Por isso, a Juliana não ia desistir de jeito nenhum de se encontrar com o Ricardo. E não era só porque ele estava perto do poder, mas também porque ela gostava dele como homem. Aos poucos, a relação deles deixou de ser só conversa e se tornou algo mais íntimo. Sem perceber, a Juliana de repente entendeu que estava apaixonada pelo Ricardo e não podia fazer nada a respeito. Ela sabia que seus sentimentos eram errados, porque o homem era casado, mas ele mesmo se aproximava dela. E ela não conseguia negar a intimidade que ele exigia. Sim, o Ricardo era um homem bastante exigente, porque não era uma pessoa simples, mas um gestor habilidoso que, como dizia o avô da Juliana, sabia mexer nas peças certas e pressioná-las nas situações certas. Ele gostava da Juliana, e por isso fazia de tudo para conseguir a máxima atenção dela. E ele conseguia com muito sucesso. Depois de 6 meses de relacionamento, que era um segredo para todos, a Juliana estava completamente apaixonada por aquele homem e pronta para ir com ele até o fim do mundo. Ele se tornou para ela pai, amigo, parceiro e amante. No Ricardo estavam concentradas todas as características mais importantes do homem com quem a Juliana gostaria de passar o resto da vida. Apesar de ela preferir a política, na vida dela, como na vida de qualquer mulher, o amor tinha um lugar especial. E a ideia de amor entre um homem e uma mulher, ela tirava dos romances, porque não tinha outros exemplos diante dos olhos, a não ser seus próprios pais, que se tratavam mais como amigos do que como amantes apaixonados. Algumas vezes a Juliana viu o Ricardo com a esposa dele. A mulher dele tinha mais ou menos a mesma idade que ele, ou seja, um pouco mais de 50 anos. Eles não tinham filhos, então o casal estava sempre junto. A Juliana nunca perguntou ao amante como ele se sentia em relação à esposa e o Ricardo nunca lhe fez promessas. Eles simplesmente se encontravam algumas vezes por semana. Às vezes, a Juliana achava que o homem a usava apenas como uma forma de aliviar o estresse. Mas, ao mesmo tempo, ela entendia que não conseguiria se separar dele, por mais que quisesse. A Juliana também pensava com horror no que poderia acontecer se, de repente, o Ricardo quisesse deixá-la, trocando-a por outra garota mais jovem e mais bonita. Para o prefeito da cidade, surgia uma posição mais promissora no governo do estado.
Com o tempo, a Juliana começou a temer que ele se mudasse da cidade para a capital. Ela achava que não sobreviveria a essa notícia, porque o amor por aquele homem era grande demais, e como parecia a Juliana, não correspondido. Mas, por enquanto, o Ricardo não dizia nada, e não mencionava nenhuma mudança nas conversas com sua amante. Quase 3 anos depois do início do relacionamento deles, a Juliana começou a se sentir mal. Uma visita ao médico confirmou suas suspeitas. Acontece que ela estava grávida. O que fazer e como agir, a moça ainda não fazia ideia. Ela nem tinha certeza se deveria contar sobre a gravidez ao Ricardo. Mas ele descobriu tudo sozinho, quase que imediatamente depois que o médico lhe deu o resultado do exame. Você ia esconder de mim essa informação tão importante? A voz do Ricardo soava assustadoramente severa. Naquele momento, a Juliana ficou com muito medo, porque não gostava de irritar ou chatear seu amado. Ela balançou a cabeça negativamente e agarrou as mãos dele, quase se ajoelhando. Dr. Ricardo, me perdoe. É que eu mesma ainda não processei direito o que aconteceu comigo. Por isso não estava pronta para te contar que estou esperando um filho. Apesar do relacionamento próximo e longo, a Juliana nunca se atreveu a tratar o amante por você. Ele continuava a parecer-lhe muito maduro e autoritário. E a Juliana via como ele gostava quando ela se dirigia a ele como o senhor. O Ricardo nunca sugeriu que ela o tratasse de forma mais informal. E a moça sabia o quanto ele gostava de ser respeitado e de ter sua posição honrada. Será que o problema é que você não tem certeza de que este filho é meu? Na voz do Ricardo surgiu uma suspeita. A Juliana quis se ofender, mas se conteve. De jeito nenhum se podia irritar aquele homem. Afinal, o Ricardo preferia mulheres contidas, que sabiam controlar suas emoções. Escândalos e chiliques tão comuns ao sexo feminino eram estritamente proibidos na comunicação com ele. Isso está fora de questão, respondeu ela com firmeza. Eu nunca tive ninguém além do senhor. Por isso, não tenho dúvidas de que este é seu filho. E o senhor também não deveria ter. O Ricardo sorriu e abraçou a moça. Me perdoe, querida. Eu não quis te ofender com minhas palavras. É que a felicidade é tão grande que não consigo conter minhas emoções. E as minhas emoções, você mesma sabe, mudam como o tempo, a cada minuto. A Juliana conhecia perfeitamente o caráter e o comportamento de seu amante. Ela aguentava dele não apenas palavras doces e carícias ternas, mas também, às vezes, caía sob sua mão pesada quando Ricardo estava insatisfeito com algo e literalmente soltava raios e trovões, fazendo a moça encolher os ombros e se transformar numa bolinha. Mas de repente o Ricardo ficou sério. Ele disse com insistência que a Juliana deveria ter o bebê. Este é o meu herdeiro. Meu único herdeiro, com quem sempre sonhei e que nunca tive. Minha esposa, infelizmente, não pode ter filhos. E por isso vivemos num casamento sem frutos. Mas este bebê deve, obrigatoriamente, nascer e herdar tudo que eu construí na vida. Mas como vou explicar aos meus pais o aparecimento de um bebê? Perguntou a Juliana, em pânico, segurando a cabeça. Eles simplesmente não vão aguentar que eu, a única filha deles, tenha um filho sem ser casada. Mas o Ricardo a acalmou, encontrando as palavras certas. Julianinha, meu bem, seus pais não precisam saber que você está esperando um filho. Nós vamos organizar tudo de forma que você passe a gravidez em outra cidade, supostamente fazendo um estágio numa grande empresa. Você vai ter o bebê que vai entregar para mim e para minha esposa. E depois disso, você estará livre para fazer o que quiser. Ao ouvir as palavras do Ricardo, a Juliana ficou horrorizada. Doutor Ricardo, o senhor quer dizer que quer tirar meu filho de mim? Mas este é o meu filho. Como posso entregá-lo ao senhor? Não é uma coisa. Não, isso é impossível. O que significa impossível? Na voz do prefeito soaram notas metálicas. Para mim não há nada impossível. E quem é você para decidir o que quer e o que não quer? Aqui, quem decide tudo sou eu. Se eu decidir que este filho será meu, então assim será. Mas ninguém, nunca, saberá que meu filho nasceu de uma estudante qualquer, que foi minha amante por um tempo e a quem eu protegi. Não pense demais sobre si mesma. Você é apenas um instrumento para eu conseguir a pessoa que eu preciso. A Juliana ouvia seu amante e entrava em pânico. Não bastava estar grávida de um homem casado.
cuja existência seus pais nem suspeitavam. Ele ainda se atrevia a impor condições para que ela entregasse seu próprio filho a ele e à sua esposa. Todas as ilusões que a moça tinha sobre aquele homem se transformaram em pó num instante, levadas por uma leve brisa. Agora, em vez de um homem querido e confiável, a Juliana via um gestor cruel, que havia tomado uma decisão e não pretendia abrir mão dela sob nenhuma circunstância. A Juliana não fazia ideia de como seria seu futuro. Eu não estou te pedindo para fazer isso de graça, disse o prefeito, e depois apertou suavemente os dedos da mão da Juliana. Eu vou te sustentar por muitos anos. Você não terá problemas com dinheiro ou moradia. E ainda vou te arrumar um emprego excelente e muito bem pago. Só uma tola recusaria uma proposta tão promissora. E você é inteligente, não é? Você não quer estragar a sua vida e a vida dos seus entes queridos. Agora, as palavras do Ricardo pareciam uma ameaça direta. Ele estava insinuando que, em caso de recusa, a Juliana e sua família cairiam em desgraça, resultando em condições insuportáveis que aquele homem autoritário certamente criaria para eles. Eu não quero dinheiro e não vou entregar meu filho, gritou a Juliana, com lágrimas nos olhos. Eu quero ficar com o senhor. Quero ter este filho, criá-lo com o senhor. Ser talvez não sua esposa, mas uma mulher próxima ao senhor. O Ricardo riu alto, soltando a mão da Juliana. Ela olhava para ele com os olhos úmidos de lágrimas, sem entender direito o que tinha dito de tão engraçado. A situação parecia complicada e nada engraçada, mas o Ricardo gargalhava, enchendo a Juliana de medo. Aquele homem, embora amado, permanecia para Juliana inacessível e desconhecido até o fim. Quem você pensa que é, minha querida? Ele finalmente conseguiu parar o fluxo interminável de riso histérico e depois olhou atentamente para Juliana. Você se imaginou como minha esposa e mãe do meu filho? Ao lado de um homem como eu, deve haver uma mulher completamente diferente, de classe madura, sábia. E você? Você é uma garotinha boba e chorona que não sabe nada da vida. Ou o quê? Você acha que, só porque eu dormi com você, todas as portas estão abertas agora? Eu amo o senhor, disparou a Juliana, e depois começou a chorar. Ela já mal entendia o que estava acontecendo e como tinha se metido numa situação tão estúpida. Em quase 3 anos de relacionamento com o Ricardo, ela confessou seus sentimentos e disse sinceramente o que guardava com tanto carinho dentro de si. E daí? Ele franziu a testa, claramente insatisfeito com o que ouviu. Acha que sua confissão vai mudar alguma coisa? Eu amo o senhor. E eu vou ser a mãe deste filho, não outra pessoa. Todo esse tempo, eu tentei ser a melhor para o senhor. Eu nunca fiz nada de mal para você. E agora? Agora eu sou só uma garotinha chorona? É exatamente isso, respondeu o Ricardo friamente. E agora, ou você aceita minhas condições, ou eu farei de tudo para que você se arrependa de não tê-las aceitado. E o que vai acontecer se eu não aceitar? Perguntou a Juliana com a voz trêmula de pavor, enquanto seus olhos molhados de lágrimas fitavam o rosto do homem amado. Ela se odiava por seus próprios sentimentos por aquele homem, por aquele que a havia jogado na lama, mas que mesmo assim continuava sendo o mais querido e próximo. Nem com o pai a Juliana tinha uma ligação tão forte quanto a que tinha com o prefeito casado, que agora pretendia levar seu filho ainda não nascido. Sua vida vai virar um inferno, respondeu o Ricardo secamente. E essa resposta foi suficiente para que a Juliana tomasse uma decisão final. Ela não se oporia às suas condições, pelo menos porque uma jovem com um bebê nos braços não seria desejada por ninguém e dificilmente conseguiria refazer sua vida pessoal. Além disso, ela não queria arriscar a vida dos pais e o futuro daquele mesmo bebê por nascer. O Ricardo não tinha filhos, e era possível imaginar o quão forte era seu desejo de ter um herdeiro, mesmo que nascido de uma ligação passageira com uma garotinha chorona. Eu já estou no inferno, murmurou a Juliana, e de repente sorriu. Ela não se oporia àquele homem. Pelo menos porque estava acostumada a ceder a ele em tudo e nunca expressar descontentamento. Não importava como ele se comportasse. Ele continuava sendo o melhor para Juliana. E, consequentemente, todas as decisões que ele tomava eram desde o início corretas. Você ainda não sabe o que é o verdadeiro inferno, ele sorriu. E, de repente, para ela, ele estendeu os braços
e a puxou para si. Ela chorava baixinho, com o rosto enfiado na camisa dele, enquanto mentalmente se odiava e amaldiçoava o dia em que se envolveu com um homem que virou sua vida de cabeça para baixo e a tornou completamente dependente dele. Naquela noite, a Juliana quase não dormiu, pensando na decisão que tomou. Ela daria à luz ao filho de Almeida e depois receberia o dinheiro com o qual construiria seu futuro. De qualquer forma, o Ricardo não lhe daria uma vida tranquila, e a Juliana não queria estragar a vida de seu filho, que aquele bebê crescesse numa família completa, que o Almeida fosse feliz ao lado de sua esposa e de seu futuro herdeiro. A Juliana, de qualquer forma, continuaria sendo a mulher principal na vida dele, aquela que lhe deu um filho e que sacrificou sua maternidade em favor do homem amado. Mãe, pai, eu vou para São Paulo fazer um estágio. A Juliana anunciou sua decisão aos pais uma semana depois. Antes disso, ela e o Ricardo discutiram longamente como seria sua gravidez. Ficar na cidade natal era impossível, e a Juliana não queria ir para a capital do estado. Se era para mudar sua vida radicalmente, seria melhor trocar a pequena cidade do interior por São Paulo. Você nunca esteve lá, respondeu Ricardo. E não faz ideia de como é viver numa cidade enorme. Eu quero morar em São Paulo. E também quero arrumar um bom emprego depois que... Você sabe do que estou falando. Agora que terminei a faculdade e tenho um diploma, não posso procurar um emprego porque estou grávida. Estou perdendo um ano da minha vida para tornar a sua vida e a de sua esposa completas e felizes. E eu quero uma compensação por meu sacrifício. Almeida sorriu, olhando para o rosto da Juliana. Ele claramente não esperava tais exigências dela. Você decidiu não se contentar com um pouco, disse ele, com os lábios se abrindo num sorriso. Acha que a vida em São Paulo é um mar de rosas? Acha que se você se firmar na capital vai conseguir alguma coisa? Você é vazia. Você é uma garotinha boba e ingênua. Como você pode esperar algo tendo essa cabeça de vento? O Ricardo continuou a insultar a Juliana, mas ela decidiu que não cederia a essas provocações. Antes, ele lhe dizia que nunca se envolveria com uma mulher burra, e agora parecia que, durante todo o tempo do romance deles, era exatamente assim que ele a via. Ela não disse uma palavra ao seu ex-amante sobre o fato de que era ele quem se comportava de maneira estúpida em relação a ela. A Juliana ainda continuava a ter medo de Almeida e não queria cair sob sua mão pesada. Eu já disse tudo o que tinha para dizer, respondeu ela, tentando fazer sua voz soar confiante e firme. Se o senhor não quiser aceitar minhas condições, serei forçada a contar a verdade aos meus pais. Eu quero morar em São Paulo. Não quero viver aqui ou na capital do estado. Eu quero mais. E o senhor me prometeu que eu teria o direito de escolher. Eu vou me candidatar a governador, disse-lhe o Ricardo. Depois que eu conseguir esse cargo, a vida no estado e nesta cidade vai mudar radicalmente. Você está escolhendo uma cidade enorme, onde não será nada fácil para você. E eu não poderei te ajudar, a não ser financeiramente. Eu não preciso de outra ajuda sua, cortou a Juliana. Dinheiro é suficiente. O senhor não vai me deixar ver o bebê, vai? O senhor quer levá-lo. Então, por que eu veria o bebê que o senhor vai tirar de mim? O senhor pode me achar boba e vazia, mas não pode deixar de entender que eu me tornarei a mãe de uma criança que será tirada de mim. Se no futuro você se arrepender da sua decisão, eu não poderei fazer mais nada, disse o Ricardo. Você vai se remoer de arrependimento, me pedir para consertar tudo, mas eu não farei nada para te ajudar. Fique ciente disso. A Juliana sentiu. Ela entendia que estava fazendo um acordo terrível e bastante estranho, no qual ficaria sem o filho, mas com dinheiro. Ela tinha uma escolha, afinal. Poderia fugir da cidade, deixando seu amante sem o filho e sem a possibilidade de ameaçá-la. Mas a Juliana não quis. Ela ainda não sentia nada pelo bebê que crescia dentro dela. A Juliana ainda não compreendia totalmente a seriedade e as possíveis consequências da decisão que tomou. Algumas semanas depois, ela já estava em São Paulo. Chegou de ônibus na rodoviária do Tietê, pegou um táxi e ditou ao motorista o endereço que o Ricardo lhe havia enviado por mensagem. Ele alugou um apartamento de 2 quartos em Moema, e foi para lá que a moça se dirigiu logo após chegar à capital. Ela estava cheia de entusiasmo. Queria desarrumar todas as suas coisas o mais rápido possível.
e depois passear até tarde da noite pela maior cidade do país. A dona do apartamento, que esperava a Juliana na portaria, olhou para a moça com um olhar indiferente. Provavelmente, ela não sabia de toda a verdade sobre a situação da Juliana e não fazia ideia de que seu amante rico, e não muito jovem, que decidiu não revelar seu nome verdadeiro, havia alugado o apartamento para ela. O André me disse que você planeja morar em São Paulo por pelo menos 6 meses, disse a proprietária, enquanto a Juliana inspecionava o apartamento. Ao ouvir o nome desconhecido, a moça ficou tensa no início, mas depois percebeu que o próprio Ricardo havia se apresentado como André para a dona do apartamento. Sim, é isso mesmo. Eu vim para São Paulo para um estágio de no mínimo 6 meses, mas provavelmente mais tempo. Que bom, a mulher assentiu e olhou para Juliana mais uma vez. Eu precisava mesmo de um inquilino de longo prazo. Fique ciente, Juliana, que no apartamento é proibido fazer festas e barulho. O bairro é bom, os vizinhos são gente fina. E o seu André se responsabilizou por você e me prometeu que não terei problemas. Não se preocupe. Será exatamente como a senhora disse, respondeu a Juliana, enquanto já olhava pela janela, admirando os prédios vizinhos. Ela nunca tinha morado num lugar assim. O apartamento era enorme para um 2 quartos, mobiliado com o que havia de mais moderno. Até a louça na cozinha era francesa e de altíssima qualidade. Assim que a dona do apartamento saiu, a Juliana ligou para o Ricardo. Cheguei. O apartamento é ótimo. Amanhã você descansa. Na segunda-feira você tem que começar a trabalhar. Seu estágio não será de mentira, então você terá que trabalhar por pelo menos 2 meses. Não tenho nada contra trabalhar, respondeu a Juliana. Fico até feliz por poder fazer algo útil. A Juliana não estava mentindo. Ela realmente queria trabalhar e se desenvolver. Depois que desse à luz, recebesse o dinheiro e a liberdade, precisaria construir sua própria vida. E a Juliana sonhava em poder ficar na capital e ter a oportunidade de se estabelecer em São Paulo de vez, já que Almeida decidiu se livrar dela com dinheiro, que pagasse o preço completo. Fique ciente, disse ele friamente, nada de homens. Você deve se dedicar ao trabalho e depois à preparação para o nascimento do bebê. Se eu descobrir que você está se encontrando com algum Zé Ninguém paulistano, você voltará para casa e não terá uma segunda chance de um futuro feliz. A Juliana ficou indignada por dentro com as palavras de Almeida, mas, por hábito, não disse nada em voz alta. Para ela, que por vários anos se encontrou com o Ricardo e nunca olhou para outro homem, era muito ofensivo ouvir palavras tão sujas dele. A Juliana nunca foi leviana ou fácil. Ela amava e continuava a amar o Ricardo, mesmo apesar de suas palavras injustas. Como ela pôde se deitar com um homem que na sua frente dizia uma coisa e por trás a considerava uma garotinha chorona e disponível? E por que a Juliana não via antes tanta maldade naquele homem, que só começou a se manifestar depois que eles pararam de dormir na mesma cama? Eu nunca me permiti nada, disse ela, entre dentes, cerrando os punhos. Eu nunca lhe dei motivos para me considerar uma mulher promíscua. Você tinha um incentivo na época, Rio Almeida, ao telefone. Você tinha certeza de que seria assim para sempre. Eu nunca tive certeza de nada ao seu lado, respondeu a Juliana. E depois ouviu mais uma enxurrada de palavras sobre como ela era uma caipira boba e ingênua durante todo o tempo em que dormiu com o prefeito. Ouvindo as acusações e os insultos de Almeida, a Juliana pensava em silêncio que só precisava aguentar mais um pouco, e depois estaria livre e poderia fazer o que quisesse. Todos os anos em que a Juliana esteve ao lado do prefeito, ela só tentou corresponder às suas expectativas e de forma alguma ferir seu orgulho. Muitos homens demonstravam interesse por ela e retribuíam sua simpatia. A Juliana permaneceu fiel a Almeida e não respondia às suas investidas. Entre eles, havia homens bastante dignos, com quem seria possível construir um relacionamento sério e até mesmo uma família. A conversa com o ex-amante deixou um gosto amargo, e a Juliana passou a noite toda se revirando na cama, repassando na memória os restos de lembranças de como eles eram felizes juntos. Agora, parecia a Juliana que aquele tempo havia ficado num passado tão distante que tentar recuperar algo, ou mesmo apenas lembrar, era uma ocupação tola e sem sentido. Um passeio por São Paulo acalmou um pouco a Juliana. A moça andava pelas ruas, olhando as casas bonitas e os carros caros.
Ela imaginava sua vida futura, na qual também haveria um bom apartamento no centro, um carro de luxo e um homem amoroso ao seu lado. A Juliana certamente teria uma família, na qual nasceriam filhos, e um futuro que seria sem dúvida feliz e despreocupado. Com esses pensamentos ficava mais fácil respirar, o humor melhorava. A Juliana tentava simplesmente não pensar nos próximos meses. Isso é apenas o meu trabalho, raciocinava ela mentalmente, pensando tanto na sua gravidez quanto no estágio de 2 meses. Eu apenas cumprirei meu dever, pelo qual receberei dinheiro e a oportunidade de viver melhor. A Juliana se acalmava diligentemente, ainda sem entender bem como sua vida se desenrolaria depois que ela entregasse o filho nas mãos de Almeida. Ela não via essa situação com clareza, porque dentro da moça ainda havia a esperança de que o prefeito mudasse de ideia e simplesmente assumisse o sustento tanto de sua ex-amante quanto do filho que ela teria dele. Talvez, mais cedo ou mais tarde, a Juliana até se tornasse sua esposa, e então ela se transformaria imediatamente não apenas numa mulher feliz ao lado de seu homem amado, mas na esposa do prefeito e talvez, até então, já governador. Enquanto o bebê não nascesse e o Ricardo não o levasse, a esperança de uma mudança para melhor ainda ardia na consciência da Juliana. Na manhã seguinte, ela se dirigiu ao escritório da empresa onde precisava estagiar. O caminho para o trabalho não demorou muito. O cuidadoso e calculista Almeida alugou um apartamento a apenas 2 quilômetros do escritório, e a Juliana nem precisou usar transporte público para chegar ao local. Nos últimos dias, ela começou a sentir muito enjoo com cheiros fortes, então uma viagem num ônibus lotado na hora do rush ou no metrô parecia insuportável. No momento em que a Juliana caminhava pelas ruas de São Paulo em direção ao trabalho, ela pensou novamente em como o Ricardo podia ser atencioso. Não era à toa que ela o amava. O prefeito não era tão ruim assim, mesmo apesar do relacionamento pessoal deles ter se deteriorado. Na recepção de um pequeno centro empresarial, a Juliana já estava lá às 9 menos um quarto. Ela estava um pouco nervosa, pois nunca havia trabalhado em lugar nenhum antes, e essa chance de estágio e posterior emprego era para ela um verdadeiro bilhete de sorte. Aqui está o seu crachá. Uma moça simpática, sentada na recepção, entregou-lhe um cartão de plástico com a inscrição visitante. Olhando para ela, para suas unhas bonitas e penteado impecável, a Juliana pensou que um dia se tornaria tão chique, cara e autoconfiante quanto ela. Por enquanto, ela era apenas uma garota do interior, que graças à ajuda de uma pessoa influente, conseguiu não apenas um passe para este prédio, mas também um emprego promissor numa empresa de ponta. Como eu encontro a empresa prospecto? Perguntou a Juliana à recepcionista, e então sentiu alguém tocar seu braço. Virando-se, a Juliana viu um homem bonito, de uns 30 anos, que sorria para ela e continuava a segurar sua mão no cotovelo dela. Você é a Juliana Alexandrovna? Perguntou ele, e a Juliana achou engraçado. Ninguém nunca a havia chamado pelo nome patronímico. Ela tinha 23 anos, tinha acabado de se formar na faculdade e ainda não estava acostumada a ser tratada com tanta formalidade. Acho que sim, ela sorriu para o homem agradável e viu como a própria recepcionista, que parecia impecável, lançou-lhe um olhar muito interessado. Meu nome é Juliana. Juliana Alexandrovna Dmitrichenko. O homem tirou a mão do cotovelo dela e estendeu a palma. Pedro Romano, vice-diretor de recursos humanos, apresentou-se o homem, e a Juliana não conseguia desviar o olhar da moça que literalmente devorava Romano com os olhos. Havia uma simpatia clara ali, a qual o próprio Pedro não prestava atenção. Você me leva ao meu local de trabalho? A Juliana sorriu novamente, tentando parecer o mais amigável possível. Como ela gostava daqui! Ela estava no saguão do centro empresarial há apenas 15 minutos e já estava apaixonada por esta vida e pelas oportunidades que se apresentavam diante dela. Claro, junto com Pedro, eles subiram de elevador para o 5º andar. Com eles viajavam outras pessoas. A julgar por suas roupas caras e rostos confiantes, a vida em São Paulo parecia algo de conto de fadas. Pedro levou a Juliana à recepção, onde ela deveria trabalhar, prometendo um estágio à sua amante. Almeida não avisou a Juliana que ela seria temporariamente assistente do diretor-geral.
A Juliana deveria sentar-se na recepção, cuidar do registro de documentos e da recepção de visitantes. Foi assim que Pedro descreveu brevemente as funções da Juliana. Para ela, que tinha um diploma de estrategista político, era estranho trabalhar como uma simples secretária, embora no quadro de funcionários tivesse o belo nome de especialista em gestão de documentação. Pedro conseguiu descrever lindamente as futuras perspectivas da Juliana. Por exemplo, especificando que se ela passasse com sucesso no estágio, no futuro poderia trabalhar na empresa deles como especialista em relações públicas políticas. A Juliana ouvia Pedro de boca aberta. Parecia-lhe que ela havia caído numa realidade paralela, na qual as portas se abriam para uma vida completamente diferente, cuja existência a moça nem sequer suspeitava. Ela gostava do trabalho, mas a Juliana queria algo mais. Ela via que tipo de pessoas vinham ao diretor-geral. Empresários, funcionários públicos e futuros deputados que aspiravam ao desenvolvimento de suas carreiras políticas e para os quais se abria um futuro brilhante. A Juliana também queria participar ativamente desse futuro. Ela sonhava que um dia faria o que amava, participaria da política e promoveria algum político ao topo. Ela queria que ao seu lado estivesse um desses políticos promissores, que seria grato a ela por seu trabalho, e que, como forma de gratidão, a cobriria de presentes caros e coisas bonitas. Você está se saindo muito bem no seu trabalho, disse Pedro a Juliana depois de algumas semanas de trabalho. Durante esse tempo, a nova funcionária nunca se atrasou para o trabalho. Sua dedicação agradava ao diretor-geral, e ela foi autorizada a participar da campanha de relações públicas para promover um dos políticos mais promissores, que era um grande cliente da Prospecto. A Juliana trabalhava e sentia que havia encontrado seu caminho. Ela não apenas gostava do trabalho, mas também gostava de ver os resultados de seu esforço. Ouvir tais palavras do vice-diretor de recursos humanos era agradável. Agora ela era devidamente valorizada e seu futuro parecia ainda mais promissor. Eu adoro trabalhar aqui, confessou a Juliana, sorrindo amplamente para Pedro. Além de gostar de trabalhar na Prospecto, ela também gostava de Pedro Romano, que retribuía sua simpatia. Várias vezes eles almoçaram juntos, uma vez foram ao cinema. E Pedro também a convidou para ir a Salvador no fim de semana. O diretor-geral está pensando em abrir uma filial em Salvador, disse Pedro a Juliana. E nós poderíamos não apenas ver com nossos próprios olhos a futura criação da Prospecto, mas também conhecer a cidade. A Juliana concordou sem hesitar. Ela quase se esqueceu de sua condição. A gravidez estava se aproximando dos 3 meses, e a moça já não sofria com o enjoo e o desejo constante de dormir. Às vezes, a Juliana até achava que não havia nenhum bebê dentro dela, tão acostumada estava com seu estado. Apenas uma ultrassonografia confirmou o fato de que ela estava grávida. A Juliana não pretendia recusar a viagem a Salvador por causa da gravidez. Ela queria não apenas ver com seus próprios olhos outra cidade e a futura filial da Prospecto, mas também estar perto de Pedro, que lhe parecia um homem muito interessante e atraente. E por que ela não se apaixonaria por ele? Pedro não era apenas bonito, mas também inteligente. Ele não apenas se formou na faculdade, mas também conseguiu sentir a direção certa em que queria se desenvolver. Essa persistência e incrível intuição agradavam a Juliana. A cada dia, ela se convencia mais de que Romano era o homem com quem ela poderia estar no futuro, se não fosse por essa gravidez. Por outro lado, se não fosse por essa situação, a Juliana nunca teria conhecido Pedro. O Ricardo ligava para Juliana mais ou menos uma vez a cada 2 ou 3 dias. Ele perguntava exclusivamente sobre a saúde e o desenvolvimento da gravidez, nunca se interessando em como sua ex-amante estava se saindo no trabalho numa grande empresa de relações públicas. Ele também não perguntava se a Juliana estava se encontrando com alguém. Ela esperava que Almeida não estivesse a vigiando. Sobre a viagem a Salvador com Romano, a Juliana também ficou em silêncio, não querendo despertar a raiva de Ricardo e o desejo de controlar ainda mais a vida de sua ex-amada. "Diga-me quem é Almeida para você?", perguntou Pedro a Juliana naquela manhã, enquanto tomavam um cafezinho perto da rodoviária, de onde o ônibus para Salvador partiria em 40 minutos. Com a pergunta inesperada, a Juliana olhou para ele assustada, e em sua cabeça surgiram 1 milhão de opções de resposta. Escolher a mais adequada de repente se tornou uma tarefa impossível. "Ele é amigo do meu pai", mentiu ela, sentindo um nó desagradável na garganta. "Por que você perguntou de repente?" Pedro não pareceu acreditar muito. "É que ele pediu por você",
Eu sei que o Almeida vai se candidatar a governador. Ocupa um bom cargo no estado e tem todas as chances de vencer as eleições. É que você mesma nunca mencionou o nome dele nas conversas, como se tivesse aparecido na prospecto por acaso. Mas não foi por acaso, foi? A Juliana pegou a xícara de café e a levou aos lábios, tentando esconder o rosto com aquela xícara salvadora. Pelo rosto dela, Pedro leria rapidamente toda a verdade. Então era urgente esconder os olhos e impedir o desenvolvimento da conversa. No entanto, nos planos de Romano não estava uma mudança de assunto tão rápida. Seu pai, ele é o quê? Perguntou Pedro. E a Juliana sentiu o sangue subir às bochechas. Ela sentiu calor e imediatamente ficou enjoada. Contar a verdade sobre quem exatamente o Ricardo era para ela, a moça não queria sob nenhuma circunstância. Meu pai é um simples operário de fábrica, respondeu a Juliana. Ele é amigo de Almeida. Um amigo tão bom e próximo que o próprio prefeito da cidade se preocupou com o futuro de sua filha? Pedro sorriu. A Juliana sentiu que ele não acreditava nela. Contar a verdade também não era uma opção. Senão tudo que ela mantinha em segredo viria à tona. Sua ligação com Almeida, o motivo pelo qual ela estava em São Paulo e sua delicada situação. Sim, um bom amigo, ela olhou com firmeza para o rosto de Pedro. E qual o problema? Não pode ser? Um prefeito de cidade não pode ser amigo de uma pessoa simples? Em sua voz havia um desafio. A Juliana aprendeu a tática de que a melhor defesa é o ataque. Trabalhando na Prospecto, muitos funcionários se comportavam assim. E, em geral, a vida em São Paulo era de tal forma que era melhor se comportar de maneira desafiadora do que tentar provar algo a alguém. Especialmente se você mesmo estivesse mentindo. Não, por que não? Pedro sorriu de repente. Fiquei curioso para saber como exatamente você veio parar na nossa empresa. Eu conheço a Almeida, e essa pessoa nunca faz nada por nada. Eu mesmo cuidei da promoção dele quando ele se elegeu prefeito, então sei do que estou falando. Ouvi dizer que na cidade ele tem uma amante jovem e bonita. Por algum motivo, pensei que fosse você. A Juliana sentiu seu coração acelerar. A moça teve a sensação de que Pedro já sabia de tudo, apenas estava testando e dando-lhe a chance de confessar tudo, mas a Juliana não pretendia fazer isso. Ela não podia, de forma alguma, admitir que era aquela mesma amante sobre a qual até em São Paulo se sabia. Se fosse eu, respondeu ela, continuando a olhar desafiadoramente nos olhos de Pedro, ele não me mandaria para São Paulo. Por que ele mandaria sua amante para tão longe? Pedro sorriu. Talvez você tenha razão. Embora eu já tenha ouvido falar de como homens influentes e ricos se livram de suas amantes que se tornaram indesejáveis. É uma prática comum. A Juliana engoliu em seco. De fato, Almeida a havia descartado como uma parte desnecessária de sua vida, que poderia ser facilmente jogada no vaso sanitário, e, em seguida, apertar o botão da descarga e nunca mais encontrar em seu caminho. Claro, algo em comum entre a Juliana e o Ricardo ainda restava, mas isso não era motivo para o desenvolvimento de seu relacionamento. Pelo contrário, era um ponto final em seu romance, que ficou num passado tão distante. Pedro não falou mais sobre Almeida, mas um gosto amargo permaneceu na Juliana após essa conversa. O humor estragou, e a viagem já não lhe parecia tão romântica quanto parecia inicialmente. No ônibus, a Juliana sentiu enjoo novamente e foi várias vezes ao banheiro para se recompor. No entanto, a beleza de Salvador a fez esquecer o desconforto. Na primeira noite, a Juliana e Pedro passearam muito pela cidade, escondendo-se periodicamente da chuva, que começou de repente sob os beirais de prédios antigos. Em algum momento, quando a Juliana menos esperava, Pedro de repente a puxou para si e a beijou. Naquela noite, eles dormiram juntos, na mesma cama. Pela primeira vez em vários anos, a Juliana permitiu que outro homem estivesse com ela. Eram sensações novas, diferentes das que ela sentia quando estava nos braços de Almeida. Isso poderia ser chamado de paixão, até mesmo de amor. Uma chama brilhante que de repente iluminou tudo ao redor e fez a Juliana ficar cega com seu brilho. Ela voltou para São Paulo completamente diferente. Pedro segurava sua mão e sussurrava palavras doces em seu ouvido. Eram relacionamentos completamente diferentes dos que ela tinha com o Ricardo. Obrigado por tudo, agradeceu ela fervorosamente a Romano quando ele a acompanhou até em casa.
Foi uma viagem incrível. Você é incrível, ele sorriu e a beijou mais uma vez. Agora o relacionamento deles era diferente. Havia passado para um novo nível. Mas a Juliana não se atrevia a convidá-lo para seu apartamento alugado. A moça tinha medo de que Almeida descobrisse sobre esses encontros. E só Deus sabia como ele se comportaria se soubesse da ligação da mãe de seu futuro filho com outro homem. Algumas semanas depois, a Juliana começou a notar mudanças em sua aparência. A barriga arredondou, os seios aumentaram. Esconder sua condição de Pedro e dos outros seria cada vez mais difícil. A Juliana tentou limitar seus encontros com aquele homem, entendendo perfeitamente que essas restrições não levariam a nada de bom. "Por que você não quer vir na minha casa?" perguntou Romano com mágoa na voz, quando a Juliana recusou pela terceira vez um encontro com continuação. "Não estou me sentindo bem", mentiu ela, pensando que a mentira estava se tornando parte integrante de sua vida. Mas viver sem mentiras era perigoso. Se Pedro descobrisse a verdade sobre sua situação, o relacionamento deles certamente chegaria ao fim, e a Juliana não queria isso de jeito nenhum. O que ela realmente queria, a moça nem ela mesma entendia completamente. Era preciso tomar alguma decisão, porque em algumas semanas todos ao seu redor perceberiam sua condição. Um dia, depois do trabalho, Pedro a esperou e junto com ela se trancou na copa. O coração da Juliana literalmente saltava do peito. Ela se preparava para uma conversa séria, como se fosse uma tempestade iminente, a qual era inútil resistir. "Por que você está fugindo de mim?" A voz de Pedro soava indignada. "O que está acontecendo? Você arrumou outra pessoa? Você acha que eu sou um idiota que não percebeu nada? Eu não sou como a maioria das mulheres que você imagina. Se sua ex te traía à torto e à direito, não significa que todas as mulheres são assim." "Então por quê?" perguntou ele, encarando-a. "Por que você está me evitando?" "A Juliana fungou. Eu não quero que falem de nós. Assim que meu estágio terminar, que seja o que Deus quiser. Mas, por enquanto, não quero que todos vejam o que está acontecendo entre nós. Que diferença faz o que os outros pensam de nós?" Pedro segurou a cabeça. "Eu estou enlouquecendo pensando em você. E você se esconde de mim como se eu não fosse nada para você." A Juliana já não se continha, chorando baixinho e enxugando as lágrimas do rosto. Pedro a abraçou, apertou-a contra si e depois disse em voz baixa: "Casa comigo." A Juliana levantou os olhos marejados para ele. Piscou várias vezes, como se não acreditasse que tudo aquilo não era um sonho. "Você está falando sério? Você quer que eu seja sua esposa?" "Quero", suspirou Pedro e depois a apertou ainda mais forte. "Eu vou para Salvador por 2 meses. Preciso participar do desenvolvimento da filial, da seleção de pessoal e de outras questões administrativas. Seu estágio está quase no fim e eu quero que você venha para mim. Vamos morar juntos, nos casar. E eu te ajudo a conseguir um emprego na Prospecto de lá." A Juliana quase ficou sem ar com a felicidade que a inundava. Pedro estava falando a verdade. Ninguém nunca a havia pedido em casamento. E de repente um homem tão promissor, de quem ela gostava e com quem estava disposta a ir até o fim do mundo, fazia-lhe uma proposta. Mas como ela poderia aceitar se em 5 meses deveria dar à luz a um filho? Sua cabeça girava com os pensamentos que fervilhavam nela. "Era preciso decidir algo. Responder algo." "Eu aceito", disparou ela. Alguns dias depois, a Juliana se despediu de Pedro no aeroporto. Feliz e antecipando uma vida futura despreocupada, ela agora pensava em como ganhar tempo. Na mão dela brilhava um anel de noivado, e ao olhá-lo, tudo dentro da Juliana se revirava de felicidade e alegria. Eles se ligavam todos os dias, várias vezes ao dia. A Juliana esperava ansiosamente o fim do estágio para depois disso ir visitar os pais. Ela inventou para Pedro uma história sobre a doença da avó, que precisava de cuidados. A avó já havia falecido há muito tempo, mas a Juliana realmente queria ir à sua cidade natal para visitar os pais. "Espero que tudo se resolva com sua avó e que você se mude para cá", dizia-lhe Pedro, preocupado com o adiamento da reunião deles. "Estou com saudades. Sinto tanto a sua falta." "Eu também", suspirava a Juliana. "Vamos nos ligar todos os dias, e eu tentarei ir até você o mais rápido possível." Quando ela chegou na casa dos pais, vestidos largos e moletons ajudavam a Juliana a esconder a gravidez.
e nenhum de seus parentes notou qualquer mudança nela. A mãe e o pai perguntavam sobre sua vida em São Paulo, olhavam sua carteira de trabalho, admiravam sua inteligência e habilidades, sem saber de que maneira sua filha conseguiu entrar numa empresa tão promissora. Depois de voltar da visita aos pais, a Juliana passeava pelo parque. Sentada num banco perto do lago, ela esticou as pernas com alívio e ergueu o rosto para o sol. Era agosto, a época mais bonita do ano, quando já não fazia tanto calor, mas ainda não havia sinais de outono. A Juliana sorria para o sol, pensando em como tinha agido corretamente em relação ao filho, ao Ricardo, a Pedro e ao seu futuro. Descansando? Uma voz feminina soou ao lado da Juliana, e a moça se virou assustada e quase gritou. Era Eugênia Almeida, a esposa do Ricardo. A Juliana tinha visto ao vivo apenas algumas vezes na vida. Nas outras vezes, a moça olhava as fotos da rival em jornais e na internet. Senta aí. Não tenha medo, riu Eugênia, vendo o pânico no rosto da Juliana. Eu não vou te comer. Temos que conversar. A Juliana olhou para Eugênia. A mulher, para seus 50 e poucos anos, parecia muito bem. Não havia cabelos brancos. O penteado era impecável, e ela estava vestida de forma moderna, mas sem exageros. A pele do rosto não estava cheia de rugas, e a esposa de Almeida parecia ter uns 45 anos, no máximo. Sobre o que eu tenho que conversar com a senhora? Perguntou a Juliana, afastando-se para a beirada do banco. Sobre o que está acontecendo na sua vida, e que diz respeito diretamente a mim e ao meu marido, respondeu Eugênia com calma. Ou você acha que eu não sei de nada? Nem sobre você, nem sobre as mudanças que você está preparando para nós. A Juliana ficou em silêncio. Claro que a esposa de Almeida sabia de tudo o que acontecia entre ela e o Ricardo. Almeida não escondia suas aventuras da esposa, e ela estava completamente satisfeita com o fato de ele procurar outras mulheres e não a incomodar. Todo o patrimônio do prefeito estava em nome da mulher. Pelo menos aquilo que ele não queria expor para a imprensa e os moradores da cidade. Além disso, em nome da mãe de Eugênia havia ainda mais imóveis e outros bens que um simples prefeito de uma cidade do interior simplesmente não poderia ter se fosse um funcionário honesto. Almeida não era. Por isso escondia tudo, registrando em nome da esposa e da sogra. Ambos os cônjuges estavam satisfeitos. Eugênia tinha seu próprio negócio. Ricardo tinha sua amante. E ambos tinham um casamento sólido, construído não em sentimentos e emoções, mas em bom senso. Eu sei que o Ricardo, na velhice, teve a ideia de ser pai, disse Eugênia, olhando fixamente para Juliana. Ele ainda não sabe que esse presente do destino eu não quero nem de graça. A Juliana olhou surpresa para a esposa de Almeida. O que significa não quer? Perguntou a moça. A senhora não queria um filho? Eu nunca quis filhos, respondeu Eugênia, e semicerrando os olhos olhou para o sol, depois para o rio. É bonito aqui. Eu gosto da minha vida e do fato de não ter obrigações com filhos. Eu não quero filhos, entendeu? A Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceria agora? Eles, com Almeida, desistiriam do filho? E ela teria que criar. Lu sozinha? Não. Essa situação não agradava a Juliana. Ela havia combinado outra coisa com Almeida. E então? Perguntou ela, com a voz trêmula. O que a senhora me propõe? Dinheiro ela deu de ombros. Muito dinheiro. E seu desaparecimento da cidade e do país. Eu te pagarei o suficiente para que você, seu filho e seus pais não precisem de nada nos próximos anos. E depois você se vira. Não foi isso que eu combinei, murmurou a Juliana, sentindo a náusea subir pela garganta. Eu não preciso desse filho. Eu também não, cortou Eugênia. E depois se levantou do banco, vasculhou sua bolsa, cujo valor era igual ao de um bom carro usado, e entregou um cartão de visita a Juliana. Me ligue quando a poeira baixar. De cabeça fria se pensa melhor. Ela se foi, e a Juliana, segurando o cartão de visita na mão, de repente começou a tremer. Tirando o telefone da bolsa, ela discou o número de Almeida. Ricardo! Gritou a Juliana. Ela não quer o filho. O que eu faço? Do outro lado da linha, houve silêncio. A Juliana, ansiosa, amassava o cartão de visita, esperando que o homem mais influente de sua vida responderia. Almeida não podia simplesmente cancelar tudo. Ele queria um filho. Ele fez de tudo para tê-lo. E a Juliana já não queria mais esse filho.
Ela ia se casar, tinha seus próprios planos de vida, nos quais a aparição de um bebê chorando não se encaixava de jeito nenhum. Volte para São Paulo, disse o Ricardo friamente. Que amanhã você não esteja mais na cidade. Eu te disse para não ousar voltar aqui e se fazer lembrar. Ninguém deve saber da sua gravidez. E você, como sempre, agiu de forma estúpida. E a sua esposa? Perguntou a Juliana com insistência. Ela não quer. Calem a boca, gritou o Ricardo. Com a minha esposa eu me resolvo. E você, vá embora. Ele desligou e a Juliana amassou o cartão de Eugênia na mão e o jogou na lixeira que estava na margem. No dia seguinte, a moça foi para São Paulo, sem intenção de voltar para casa até que o bebê nascesse. Aos pais, ela contou sobre um novo emprego em outra empresa e um futuro promissor na capital. Eles olhavam para a filha, sem desconfiar da verdade, que seria um verdadeiro golpe para eles. Com Pedro, a Juliana continuava a se comunicar. A gravidez agora lhe parecia um enorme obstáculo no caminho para alcançar seu principal objetivo: tornar-se esposa de Pedro, mudar-se para uma cidade enorme, conseguir um emprego decente e viver uma vida sem preocupações. A Juliana também sonhava com o trabalho. Lembrando-se do avô, a Juliana se orgulhava, pois agora tinha uma educação e a chance de um emprego promissor. Só precisava aguentar mais um pouco. A gravidez passou dos 6 meses. E agora a barriga era claramente visível. Era outubro. As roupas de frio não ajudavam a esconder a gravidez. Então a situação da Juliana tornou-se bastante óbvia. Quando Pedro a chamava para ir a Salvador, ela inventava mais uma vez uma mentira sobre o mal-estar da avó e a impossibilidade de sair da cidade. Quanto tempo mais Pedro aguentaria essa mentira, a Juliana não sabia. Mas já começava a entender que estava andando na beira do abismo, um movimento em falso, e todos os seus planos e sonhos cairiam nesse abismo. O encontro com Pedro foi uma surpresa para ela. A Juliana caminhava pelo supermercado quando ouviu alguém chamá-la. A voz era tão familiar que tudo dentro dela doeu de desespero e da consciência do fim de uma vida feliz que mal havia começado. Pedro olhava para Juliana, chocado. Afinal, agora a moça tinha uma barriga saliente, e calculando mentalmente os prazos, Pedro não podia deixar de entender que sua noiva estava grávida de outro. Eu explico tudo, gaguejou a Juliana. Mas pelo rosto do noivo estava claro que nenhuma explicação era necessária. E o que ela poderia dizer? Uma noiva que morou em São Paulo todos esses meses, enganando seu amado e grávida de sabe-se lá quem, não podia mais continuar sendo noiva. Não preciso que você explique nada, disse Pedro entre dentes. E depois estendeu a mão. A Juliana, com lágrimas nos olhos, tirou o anel e o colocou na palma de seu futuro ex-marido. Assim, tudo entre eles acabou, sem explicações desnecessárias ou histeria. Simplesmente se encontraram por acaso numa loja, trocaram algumas frases e encerraram sua história. A Juliana estava em pânico. Agora ela não tinha noivo e aquele futuro brilhante que ela havia sonhado para si. Ela tinha uma gravidez de quase 27 semanas, um ex-amante que controlava cada passo dela, e pensamentos sobre a esposa dele, que não queria aceitar o filho que ela estava gerando. Almeida chegou a São Paulo em dezembro, exatamente um mês antes da data prevista para o parto. Ele estava seco e falava com a Juliana de forma ríspida, por cima do ombro, e também parecia distante e desinteressado na vida dela. Você vai dar à luz no centro perinatal onde um amigo meu trabalha. Depois do nascimento, você assina a renúncia ao filho e pode se considerar livre. Você não é mais necessária para mim. A Juliana ouvia Almeida em silêncio, enquanto por dentro vivia o mais variado espectro de sentimentos. Da pena de si mesma ao ódio por aquele homem rico que lhe dizia palavras feias e cruéis. Faltava um mês, depois do qual a vida da Juliana deveria mudar. O Ricardo prometeu alugar um apartamento para ela por 3 meses após o nascimento do filho. E depois a Juliana deveria cuidar de sua própria vida. O parto começou exatamente na noite de Ano Novo. Depois de sofrer o dia todo, 31 de dezembro, a Juliana, às 9 da noite, ia para o centro perinatal,
sofrendo de dor e do desejo de se livrar o mais rápido possível do filho que estava dentro dela. Os médicos, visivelmente alegres, colocaram a Juliana num quarto e foram comemorar o ano novo. Ela sofria, gritava e pedia ajuda, mas em seu quarto apenas uma vez uma enfermeira apareceu e gritou com a Juliana: "Não grite, é feriado, e você está gritando como uma louca. Acha que é a primeira ou a última a dar à luz aqui? Grande coisa." Quando a hemorragia começou e a Juliana começou a perder a consciência, os médicos correram para o quarto dela. A moça desmaiou de dor e fraqueza e acordou já de manhã. "Eu dei à luz?" perguntou ela com voz fraca, dirigindo-se a uma moça de jaleco branco que estava na saída. Ela se virou para ela e sorriu levemente. "Deu à luz. Um menino. Nasceu com quase 4 quilos. Um elefantinho de verdade. Posso vê-lo?" Alguns minutos depois, trouxeram-lhe o recém-nascido. Pegando-o nos braços e fazendo uma careta de dor, a Juliana sentiu uma onda de felicidade e emoção. Ela segurava seu filho nos braços e aquele momento parecia o mais feliz de todos os seus 24 anos de vida. As mãozinhas pequenas, o narizinho rosa, os cabelos escuros na cabeça, tudo era tão familiar, tão incrível, que a Juliana ficou com medo. Ela ficou com medo ao pensar que teria que desistir daquele milagre. E ela não estava pronta para fazer isso. No dia seguinte, quando ela estava amamentando o filho recém-nascido, Almeida invadiu o quarto. "Que diabos é isso?" gritava ele. "Por que ela está amamentando o bebê? Eu disse que assim que ela desse à luz, era para tirar o bebê dela." Ele arrancou com força o bebê dos braços da Juliana. Ela, que queria protestar, viu o olhar furioso de Ricardo e se calou. Ele levou o bebê para fora do quarto e desde então a Juliana nunca mais viu seu filho. Trouxeram-lhe documentos e ela os assinou em silêncio. Por dentro, tudo se rasgava de dor e arrependimento, mas não havia como voltar atrás. Com as próprias mãos, ela assinou os documentos que diziam que ela renunciava ao filho. A Juliana tentou ligar para Almeida, mas ele já não atendia o telefone. Um homem de terno preto trouxe-lhe ao hospital vários maços de dinheiro. Era o pagamento. Por esse dinheiro, a Juliana vendeu seu filho, como queria. Só que por dentro, tudo se revirava de ódio de si mesma, de desprezo e de saudade do bebê, que lhe parecia a pessoa mais querida e mais importante de sua vida. "Estamos lhe dando alta, mas recomendamos fortemente que você procure um ginecologista", disse o médico com voz severa, entregando-lhe os documentos de alta. "Você precisa de mais exames e tratamento." "Tratamento?" perguntou a Juliana com indiferença, olhando para os documentos. "Para quê?" "Tratar o quê?" O médico olhou para ela com surpresa. "Você teve um parto difícil, em consequência do qual perdeu a capacidade de ter filhos. Os médicos não lhe disseram nada?" "O quê?" A Juliana encarou o homem de jaleco branco. O que ele estava dizendo? Talvez fosse uma piada de mau gosto ou uma tentativa de Almeida de acabar com ela de vez. "Como assim, perdi? Eu não posso mais ter filhos?" "Infelizmente, sim", o médico assentiu. "Aqui está o seu diagnóstico, e você deve procurar um médico o mais rápido possível para iniciar a terapia hormonal." Do hospital, a Juliana saiu com as pernas bambas. Na bolsa, ela tinha documentos que diziam, preto no branco, que ela era infértil. O parto difícil, que terminou em cirurgia, foi a causa de sua infertilidade. Agora, o futuro brilhante em que a Juliana teria uma família de verdade e filhos podia ser esquecido para sempre. Mas, em algum lugar estava seu filho, o único filho da Juliana, que ela com as próprias mãos entregou ao pai dele, que pagou uma boa indenização. Após a visita a outro médico, o diagnóstico foi confirmado. A Juliana estava em pânico e, ainda por cima, a reestruturação hormonal do corpo após o parto. A moça chorava constantemente, faltava-lhe ar nos pulmões. Ela tinha pesadelos nos curtos intervalos de tempo em que conseguia adormecer. Todas as vezes, ela sonhava com um bebezinho que segurava nos braços e que Almeida lhe tirava. Nesses sonhos, Almeida não era um homem. Era um monstro assustador com olhos vermelhos, de cuja boca saíam línguas de fogo. O homem assustador continuava assustador mesmo nos sonhos da Juliana. Ela surtou. Foi para sua cidade natal. Procurava por Almeida com a esposa e o filho.
Apenas uma vez ela conseguiu ver o Ricardo empurrando um carrinho de bebê. A Juliana não teve coragem de se aproximar dele. Ela tinha medo daquele homem, uma pessoa que com um estalar de dedos poderia destruir ela e sua família. Voltando para São Paulo, a Juliana tentou esquecer tudo. Conseguiu um emprego como secretária, mudou-se do apartamento que Almeida alugava para ela, indo para a periferia. De lá, ela levava 2 horas todos os dias para chegar ao trabalho, e depois o mesmo tempo para voltar. Essas longas viagens a esgotavam, mas ajudavam a não pensar no filho. Todo o dinheiro recebido de Almeida, a Juliana transferiu para a conta de um centro de reabilitação infantil, sem deixar um centavo para si. Aquele dinheiro parecia-lhe sujo. Um pagamento por seu pecado, que ela teria que carregar pelo resto da vida. Um ano após o nascimento do filho, a Juliana se acalmou um pouco. Ela conheceu um homem que morava no prédio vizinho. Entre eles começou uma amizade. Alguns meses depois, a amizade se transformou em algo mais sério, e na primavera, a Juliana se mudou do apartamento alugado para o apartamento de um cômodo de Marcos. "Quero te apresentar a minha mãe", anunciou ele solenemente. "Ela mora no prédio ao lado, e até agora eu não tive coragem de dizer a ela que tenho você." "Por quê?" surpreendeu-se a Juliana. "Você tem 30 anos. Por que esconder sua vida pessoal da sua mãe?" Marcos hesitou. "É que minha mãe ainda está sofrendo porque me divorciei da minha primeira esposa. Ela gosta muito da Alice, não consegue me perdoar por ter decidido me divorciar." "E por que vocês se divorciaram?" perguntou a Juliana sem muito interesse. Embora gostasse de Marcos e se sentisse bem ao lado dele, não sentia por ele os mesmos sentimentos intensos que sentiu por Almeida e depois por Pedro. Era como se alguém tivesse removido do corpo da Juliana o sensor responsável pelo amor por homens. "Ela me traiu", respondeu Marcos secamente. E a Juliana decidiu que não se meteria na vida pessoal de seu atual namorado. A mãe de Marcos claramente não ficou feliz com o fato de seu filho ter se juntado a uma caipira. As paulistanas natas não gostavam muito de pessoas da periferia, e Dona Ana era uma daquelas mães que sonhavam em casar seus filhos com moças de famílias ricas e conhecidas. E aqui estava uma caipira. "Julianinha, o que você faz?" perguntou Dona Ana, pronunciando o nome da Juliana de uma forma particularmente hostil e olhando-a com um olhar penetrante. "Eu trabalho como secretária", respondeu a Juliana, sentindo o olhar frio da mulher e o rosto impassível de Marcos. "Por formação, sou estrategista política. Trabalhei por um tempo em relações públicas, depois me demiti e consegui um emprego como assistente de diretoria." "E por que você não continuou a trabalhar na sua área?" perguntou a mãe de Marcos com curiosidade, enquanto continuava a fuzilar a Juliana com o olhar, como se tentasse ver através de sua interlocutora. "Porque eu tenho nojo desses políticos", queria gritar a Juliana, mas se conteve e até tentou sorrir. "Talvez um dia eu volte para essa área", respondeu ela. "Por enquanto estou satisfeita com meu cargo e meu salário." "Sim, em São Paulo os salários são bons", sorriu Dona Ana. "Não como nesse seu. Lembre-me, de onde você é?" A Juliana sorriu, sentindo com a pele a antipatia da mãe de Marcos. Claro, a mulher, embora amasse seu filho até a loucura, não aprovava sua escolha e a decisão de Marcos de morar com a Juliana. Um mês depois, ele pediu a Juliana em casamento, e ela aceitou. Não tanto por um grande amor por Marcos, mas pelo desejo de criar uma família e viver uma vida tranquila. Uma vida em que não haveria filhos. Sobre sua infertilidade, a Juliana não disse nada a Marcos. Eles decidiram morar juntos e levar uma vida familiar tranquila. O casamento foi modesto, apenas com os pais de ambos os lados. A vida de casada da Juliana não era muito diferente de sua vida anterior. A mesma casa, os cuidados com o marido, a limpeza do apartamento e os pensamentos constantes sobre o filho, que vivia longe da mãe e não sabia a verdade sobre como veio ao mundo. A Juliana acompanhava a vida de Almeida. Sabia que ele havia se tornado governador, superando seu concorrente por apenas 7%. Os jornais escreviam que o filho do governador havia nascido de uma mãe de aluguel, mas poucos sabiam que essa mãe de aluguel era Juliana. O menino foi chamado de Ivan, em homenagem ao pai de Ricardo, e já tinha 1 ano e meio. Ao visitar os pais, a Juliana sempre tentava ver o pequeno Ivan, pelo menos de longe, pelo menos por alguns minutos. Ela invariavelmente ia até a casa de Almeida,
e, escondida atrás das árvores, observava o que acontecia no terreno da casa do governador. Havia rumores de que o Ricardo pretendia se mudar para a capital do estado, e então as chances de ver Ivan se tornariam cada vez mais remotas. A vida com Marcos não era o conto de fadas que a Juliana havia imaginado para si 2 anos antes. Eles viviam tranquilamente, até demais para chamar seu casamento de feliz. Marcos não dizia uma palavra sobre futuros filhos, e a Juliana nunca lhe confessou que não poderia lhe dar um herdeiro por problemas de saúde. Eu não o amo. A cada vez, esse pensamento feria a Juliana por dentro como uma agulha. Ela dizia a Marcos algumas palavras ternas, mas não sentia por seu marido nada além de gratidão e da oportunidade de morar em São Paulo. Não era amor, mas algo cinzento que parecia um túnel escuro e sem fim atravessando toda a sua vida. Casou, mas não tem filhos, dizia-lhe a mãe com mágoa na voz. Por que você e o Marcos não têm filhos? Ainda é cedo, mentia Juliana. E por dentro entendia que não gostava da vida que levava. E não porque não sonhasse com tal vida, mas porque o mais importante de sua vida havia desaparecido naquela noite de Ano Novo, quando a Juliana se viu no centro perinatal. Que Marcos tinha outra vida? A Juliana descobriu por acaso. Saindo para o trabalho, ela de repente, no meio do caminho, lembrou-se de que havia esquecido de desligar a sopa. O pensamento de que um incêndio poderia acontecer em casa atingiu a Juliana como água gelada. Ela voltou para casa e, ao entrar no apartamento, ouviu a voz de Dona Ana. A sogra, como provavelmente sempre fazia, estava mandando e desmandando na casa de seu filho. Ela foi para o trabalho e nem desligou a sopa. O que ela tem na cabeça? Provavelmente amantes. Eu disse ao Marcos que ele estava cometendo um erro. Essa mulher é vazia, boba, fria como um peixe. Ela não ama o Marcos, e ele não a ama. A Juliana parou, ouvindo as palavras de Dona Ana. Aí estavam as palavras que ela precisava ouvir há muito tempo. Fria e boba. Era assim que a mãe do marido a via, e era assim que a própria Juliana se via. Por todos esses defeitos, ela carregaria sua cruz até o fim de seus dias. A Juliana queria isso? Não. A Alice está esperando um filho dele, continuou a sogra. E a Juliana, parada no corredor, ouvia o discurso de Dona Ana. Sim, a Alice está grávida dele. E o Marcos quer tanto parecer bom, mas não se livrou do amor pela primeira esposa. Ele vai voltar para ela, você vai ver. É preciso se livrar dessa caipira vigarista imediatamente. A Juliana correu para o corredor, mas não foi para o trabalho. Subiu para o último andar, esperou a sogra sair de casa e depois correu para o apartamento. Jogou todas as suas coisas numa bolsa, escreveu um bilhete para Marcos e foi para a rodoviária. Ela precisava ir para casa. Precisava resolver o mais rápido possível o inferno que era a vida da Juliana nos últimos 2 anos. E precisava se livrar dele. Marcos ligou quando a Juliana estava na metade do caminho para casa. Voltando para o apartamento, ele encontrou o bilhete dela e se arrependeu. Sim, eu não posso fazer nada com meus sentimentos pela Alice. Então volte para ela. Criem juntos, o seu filho respondeu a Juliana, sem sentir um pingo de ciúme ou raiva do marido. Ela não o amava, então de onde viria o amor dele? O casamento deles foi uma tentativa mútua de esquecer o passado, mas nenhum dos dois conseguiu esquecê-lo. Seja feliz, disse a Juliana no final, e desligou. Da rodoviária ela não foi para a casa dos pais, mas para a casa de Almeida. A Juliana ia se ajoelhar e implorar a Ricardo que a deixasse pelo menos ver o filho. A Juliana estava disposta a tudo, mas primeiro, pelo menos, tentar trazer de volta à sua vida seu filho, o único, o seu. E não haveria outros em sua vida. A porta foi aberta por Eugênia. Pálida, com o rosto inchado de chorar, ela olhava para Juliana sem piscar. "O que você esqueceu aqui?" perguntou ela. "Veio dançar sobre os ossos?" "Sobre quais ossos?" A Juliana olhou para Eugênia sem entender. "Eu quero falar com o Ricardo sobre o Ivan." "Você está brincando?" perguntou Eugênia. E começou a chorar, deslizando pela parede. A Juliana a amparou, ajudou-a a chegar ao sofá da sala e então viu um menino pequeno que estava parado, hesitante, na entrada do cômodo. Seu coração bateu descontroladamente. Era seu filho. "Vaneshka,
sussurrou a Juliana e depois sorriu. O menino sorriu de volta para ela, e dentro da Juliana, como se uma enorme geleira tivesse se quebrado. Leve-o! Gritou Eugênia. Eu não preciso dele. Agora que o Ricardo se foi, seu filho não me serve para nada. Ele nunca me serviu para nada. Você o impôs a mim ao Ricardo. O que aconteceu com o Ricardo? A Juliana empalideceu ao ouvir as palavras da esposa de Almeida. Morreu, respondeu ela, sorrindo. Mas seu sorriso parecia mais um esgar. Infarto. Leve o garoto e suma daqui. A Juliana se aproximou do filho e o pegou no colo. Ivan se agarrou ao pescoço dela, segurando-a com seus dedinhos finos. O coração da Juliana se encheu de uma felicidade infeliz. Quem é você? Perguntou o menino. Quando eles entraram no táxi. You? A Juliana olhou nos olhos do menino e, com um movimento quase imperceptível, enxugou uma lágrima. Vamos a um lugar e depois eu te conto tudo. Eles estavam indo para a casa dos pais da Juliana. Ela teria uma conversa difícil com os pais. Depois precisaria cuidar dos documentos da criança. O inferno acabou, pensava ela, apertando a mãozinha de seu filho. Se isso não tivesse acontecido, eu teria enlouquecido. Ela abraçou Ivan e o apertou contra si. O menino não se afastou, desenhando com o dedo no vidro do carro alguns padrões. A Juliana inalava o cheiro de seu filho e sorria por entre as lágrimas. Ela nunca havia sentido tais sentimentos antes, e dificilmente qualquer outra coisa poderia se comparar com o que estava acontecendo dentro dela. E era simplesmente felicidade incondicional.